Sinais de que Deus está preparando sua fé para algo maior. Existe um momento na vida espiritual em que a fé começa a ser exigida de uma forma diferente. Não é mais apenas crer, é sustentar. Não é mais apenas esperar, é permanecer firme enquanto algo dentro de você está sendo esticado além do que era confortável. Quando isso começa a acontecer, muitos pensam que estão falhando, que erraram em algum ponto ou que Deus está distante. Mas, na verdade, esse é um dos sinais mais claros de que Deus está preparando sua fé para algo maior. Este conteúdo não é para alimentar ansiedade nem criar expectativas irreais. É para trazer discernimento, maturidade espiritual e paz ao coração de quem sente que está sendo preparado, mesmo sem entender totalmente o porquê. Se você sente que sua fé está sendo levada a um novo nível de responsabilidade, este é o momento de compreender o que Deus está fazendo antes que o próximo passo seja revelado. Quando Deus começa a preparar sua fé para algo maior, Ele deixa de focar no conforto e passa a trabalhar maturidade. Esse é um sinal que muitas pessoas não reconhecem, porque esperavam crescimento acompanhado de alívio e não de responsabilidade. Deus amadurece antes de expandir. Ele fortalece a base antes de permitir novos níveis espirituais. Por isso, a fé começa a ser exigida em áreas onde antes você se sentia seguro. O que antes era simples começa a pedir discernimento. O que antes fluía automaticamente começa a exigir consciência espiritual. Esse movimento não acontece por acaso. Deus sabe que níveis maiores exigem uma fé menos emocional e mais estruturada. Quando Ele começa a tratar maturidade, Ele não retira o amor nem a graça, mas diminui os excessos de dependência emocional. A fé deixa de ser sustentada apenas por sensações boas e passa a ser sustentada por convicções profundas. Isso gera desconforto, porque obriga o coração a crescer. Crescer dói quando exige abandonar versões antigas de si mesmo. Nesse estágio, Deus começa a confrontar atitudes que antes eram toleradas, não por rigidez, mas por zelo. Ele começa a pedir posicionamento onde antes bastava intenção. Começa a pedir fidelidade onde antes bastava entusiasmo. A fé passa a ser vivida com mais responsabilidade espiritual. Isso não significa que Deus está endurecendo. Significa que Ele está confiando mais. Deus só exige maturidade de quem Ele está preparando para sustentar algo maior sem se perder. Muitos confundem esse processo com esfriamento espiritual, quando na verdade é fortalecimento interno. A fé deixa de ser instável porque está sendo enraizada. Deus não prepara ninguém apenas com palavras de encorajamento. Ele prepara com alinhamento, com ajustes e com amadurecimento. Quando o conforto diminui e a responsabilidade aumenta, é um sinal claro de que Deus está formando uma fé capaz de carregar mais sem quebrar. Esse primeiro sinal precisa ser compreendido, porque ele define como você vai atravessar os próximos. Se você entender que maturidade precede expansão, não vai lutar contra o processo. Vai caminhar com ele, sabendo que Deus não está tirando algo de você, está construindo algo em você. Outro sinal claro de que Deus está preparando sua fé para algo maior é quando Ele começa a testar áreas específicas e não a sua vida inteira de uma vez. Você percebe que certos pontos passam a ser mais exigidos, enquanto outros permanecem estáveis. Isso não é aleatório. Deus trabalha de forma estratégica. Ele toca exatamente onde a fé ainda estava apoiada em segurança humana, controle emocional ou certezas antigas. Esses testes direcionados revelam onde a confiança ainda não estava completa. Pode ser na paciência, na obediência, na dependência emocional, na forma de lidar com pessoas ou na expectativa de resultados rápidos. Deus não testa para expor, testa para fortalecer. Ele não aponta fragilidades para envergonhar,
mas para tratar antes que você avance para algo que exigirá uma fé mais firme e consciente. Quando essas áreas começam a ser pressionadas, surge a sensação de injustiça ou confusão. Você pensa que tudo estava indo bem e, de repente, aquele ponto específico começa a falhar. Mas isso acontece porque Deus está preparando sua fé de maneira cirúrgica. Ele sabe que não é possível sustentar algo maior carregando fragilidades ocultas. Por isso, Ele permite que essas áreas venham à tona agora, quando ainda há tempo para amadurecer. Esse tipo de teste também ensina foco espiritual. Em vez de tentar resolver tudo ao mesmo tempo, Deus chama sua atenção para o que realmente precisa ser ajustado. Ele não sobrecarrega, ele direciona. A fé começa a ser lapidada com precisão, não com excesso. E isso gera crescimento real, não aparência de crescimento. Quando você entende que esses testes não são sinal de retrocesso, mas de preparação, o coração muda de postura. Em vez de resistência, nasce cooperação. Em vez de medo, nasce discernimento. Deus não está complicando sua caminhada. Ele está fortalecendo exatamente o que será exigido no próximo nível da sua fé. Um sinal forte de que Deus está preparando sua fé para algo maior é o aumento da responsabilidade espiritual sem aviso prévio. Você percebe que Deus começa a exigir mais postura, mais coerência, mais fidelidade nas pequenas decisões do dia a dia. Não é algo anunciado, não vem acompanhado de explicações claras. Simplesmente acontece. O que antes era opcional começa a pesar na consciência. O que antes era tolerável começa a incomodar espiritualmente. Esse aumento de responsabilidade não vem para sobrecarregar, vem para alinhar. Deus começa a tratar a fé como algo que precisa sustentar peso. Ele passa a observar não apenas o que você faz, mas como faz, por que faz e com que coração faz. A fé deixa de ser apenas prática religiosa e passa a ser compromisso interior. Isso gera desconforto, porque exige constância, não apenas intensidade momentânea. Nesse estágio, Deus está preparando você para confiar mais em princípios do que em emoções. A responsabilidade espiritual cresce porque o nível de maturidade também está crescendo. Deus não entrega algo maior a quem ainda vive uma fé instável, dependente de ânimo ou circunstância. Ele fortalece primeiro a base, e essa base é construída com responsabilidade silenciosa, não com entusiasmo passageiro. Muitos interpretam esse peso como pressão excessiva, mas na verdade é sinal de confiança divina. Deus só entrega responsabilidade a quem Ele está formando para sustentar algo maior sem se perder. Quando a fé começa a pedir mais coerência do que explicação, mais postura do que discurso, é porque Deus está preparando você para um nível onde a fé precisa ser firme, madura e estável. Esse sinal precisa ser discernido com cuidado. Não é cobrança religiosa, é chamado a maturidade. E quem responde com humildade cresce sem perceber, porque Deus está treinando o coração para viver algo maior com equilíbrio e fidelidade. Outro sinal evidente de que Deus está preparando sua fé para algo maior é quando antigas fontes de apoio começam a deixar de funcionar como antes. Pessoas, ambientes, hábitos e até estruturas espirituais que antes traziam segurança passam a não sustentar mais o coração. Isso causa estranhamento, porque nada parece errado externamente, mas internamente já não há o mesmo apoio emocional ou espiritual. Deus permite isso de forma intencional. Quando a fé cresce, Deus muda a base de sustentação. Ele não quer que você dependa excessivamente de pessoas, de contextos favoráveis ou de práticas que funcionavam em fases anteriores. O que sustentava ontem não sustenta o amanhã, quando Deus está conduzindo para algo maior. Essa retirada não é abandono, é transição.
Deus está ensinando a fé a se apoiar mais nele do que nos meios que ele usou anteriormente. Esse processo revela o quanto o coração havia se acostumado a determinados suportes. Quando eles falham, surge insegurança. Mas é justamente nesse ponto que a fé amadurece. Deus não remove apoios para enfraquecer, remove para fortalecer. Ele está construindo uma fé menos dependente de estruturas externas e mais firmada em convicções internas. Muitos resistem a esse sinal porque tentam manter antigas bases funcionando à força. Mas quando Deus decide mudar a sustentação, insistir no passado gera frustração. A fé precisa acompanhar o movimento de Deus. O desconforto não é sinal de perda, é sinal de crescimento. Deus está preparando você para caminhar com mais liberdade espiritual e menos dependência emocional. Quando você aceita essa transição, algo muda. O coração aprende a confiar sem precisar de tantos intermediários. A fé se torna mais direta, mais madura e mais estável. E isso é essencial para sustentar aquilo que Deus está preparando à frente. Quando Deus está preparando sua fé para algo maior, Ele permite que o entusiasmo superficial diminua para que a convicção verdadeira seja fortalecida. Esse é um sinal que confunde muitas pessoas. A empolgação que antes vinha fácil já não aparece do mesmo jeito. A emoção intensa dá lugar a uma fé mais silenciosa, mais firme e menos dependente de estímulos externos. Isso não é esfriamento espiritual, é amadurecimento. Deus sabe que entusiasmo sustenta começos, mas não sustenta responsabilidades maiores. Por isso, Ele trabalha a transição da fé, que se anima rápido para a fé que permanece mesmo quando não há emoção envolvida. A convicção começa a substituir a empolgação. Você continua crendo, continua obedecendo, continua buscando, mas agora não porque sente algo extraordinário, e sim porque sabe em quem confiou. Essa mudança é profunda e necessária. Nesse estágio, a fé deixa de ser impulsionada por picos emocionais e passa a ser guiada por decisões conscientes. O coração aprende que servir a Deus não é apenas responder ao que se sente, mas permanecer alinhado ao que se crê. Isso fortalece a fé de uma maneira que nenhuma experiência intensa conseguiria. Deus está preparando você para momentos em que não haverá espaço para instabilidade emocional. Muitos se assustam quando percebem essa mudança e tentam recuperar o entusiasmo antigo à força. Mas Deus não quer que você volte atrás. Ele quer que você avance. A perda da empolgação superficial é sinal de que a fé está se tornando mais sólida, mais madura e mais preparada para sustentar algo maior sem se perder quando as emoções oscilarem. Quando a convicção assume o lugar do entusiasmo, a fé se aprofunda. Ela se torna constante, confiável e resistente. Esse é um sinal claro de preparação. Deus não está tirando algo de você. Ele está substituindo emoção instável por fundamento firme, preparando sua fé para aquilo que ainda será confiado a você. Um sinal claro de que Deus está preparando sua fé para algo maior é quando Ele começa a filtrar relacionamentos e ambientes ao seu redor. Pessoas que antes caminhavam com você deixam de fazer sentido. Conversas que antes fluíam passam a cansar. Ambientes que antes pareciam normais começam a gerar incômodo interior. Isso não acontece porque você se tornou melhor que os outros, mas porque Deus está ajustando o ambiente para proteger o crescimento da sua fé. Esse filtro não é isolamento, é alinhamento. Deus não está chamando você para se afastar do mundo, mas para não ser moldado por influências que não sustentariam o próximo nível espiritual. Quando a fé cresce, o coração se torna mais sensível ao que alimenta e ao que drena. O Espírito Santo começa a gerar desconforto onde antes havia acomodação. E esse desconforto é um sinal de zelo, não de rejeição.
Muitos resistem a esse processo porque ele envolve desapego. Desapego de vínculos emocionais, de opiniões alheias e de ambientes que oferecem pertencimento, mas não oferecem edificação. Deus filtra porque sabe que aquilo que cerca você influencia diretamente a forma como sua fé se desenvolve. Para algo maior, é necessário um ambiente mais saudável, mais alinhado e mais coerente com o que Deus está formando dentro de você. Quando esse filtro acontece, surge solidão em alguns momentos. Mas essa solidão não é abandono, é espaço. Espaço para amadurecer, para ouvir Deus com mais clareza e para fortalecer convicções sem interferências constantes. Deus não remove pessoas para machucar. Ele remove para proteger o processo e preparar conexões mais alinhadas no tempo certo. Aceitar esse sinal com maturidade evita sofrimento desnecessário. Em vez de tentar manter tudo como antes, você aprende a confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Quando Ele filtra, é porque está preparando sua fé para caminhar com mais firmeza, menos distração e mais profundidade no que realmente importa. Outro sinal de que Deus está preparando sua fé para algo maior é o desconforto de não caber mais em antigas versões de si mesmo. Você percebe que atitudes que antes pareciam normais, agora geram conflito interior. Decisões que antes eram fáceis, agora exigem mais consciência. Não é que você esteja confuso, é que sua fé está crescendo além de padrões antigos. Deus está mostrando de forma silenciosa que aquela versão de você já não sustenta o que Ele está formando. Esse desconforto interno é um chamado ao crescimento. Deus não força mudanças externas primeiro. Ele começa ajustando a identidade. O Espírito Santo passa a confrontar comportamentos, pensamentos e reações que não combinam mais com o nível de fé que está sendo construído. Isso gera tensão, porque crescer exige deixar para trás hábitos que davam conforto, mas limitavam o avanço espiritual. Muitos tentam ignorar esse sinal e voltar ao que era conhecido. Mas quanto mais tentam, mais o incômodo aumenta. Isso acontece porque Deus não permite regressão quando o coração já foi despertado para algo maior. A fé começa a pedir coerência entre quem você é por dentro e como você vive por fora. Essa coerência não nasce de regras, nasce de transformação interior. Nesse processo, Deus está libertando você de versões antigas que não suportariam responsabilidades maiores. Ele está ampliando sua capacidade espiritual, emocional e moral. O desconforto não é perda de identidade, é transição. Você não está se perdendo. Está sendo preparado para viver com mais consciência, mais alinhamento e mais maturidade espiritual. Quando você aceita que não cabe mais no que ficou para trás, a fé avança com menos resistência. Deus não está tirando algo bom. Ele está preparando você para algo que exige uma fé maior, mais firme e mais verdadeira. Quando Deus está preparando sua fé para algo maior, Ele permite desafios que vão além da sua força emocional. Situações surgem que não podem ser resolvidas apenas com experiência, lógica ou esforço humano. Você percebe que aquilo que antes dava conta, agora não sustenta mais. Esse excesso não é descuido, é treinamento espiritual. Deus está ensinando sua fé a depender menos da própria capacidade e mais da graça dele. Esses desafios expõem limites que você não queria enxergar. Eles mostram que existe um ponto onde a força emocional não alcança, e é exatamente aí que Deus trabalha. Ele não quer que você quebre, quer que você aprenda a descansar em uma fonte que não se esgota. Quando a fé é levada além da força emocional, ela deixa de se apoiar em resistência e começa a se apoiar em dependência real. Nesse estágio, muitos sentem medo, porque percebem que não têm controle. Mas a perda do controle é parte do processo.
Deus está removendo a ilusão de autossuficiência espiritual. Ele permite desafios maiores porque sabe que você não foi chamado para carregar tudo sozinho. A fé amadurece quando reconhece limites sem culpa e aprende a confiar sem tentar dominar o processo. Esses desafios também ensinam humildade espiritual. Eles quebram a ideia de que maturidade significa não sentir dor ou fraqueza. Pelo contrário, a verdadeira maturidade sabe quando parar, quando pedir ajuda e quando se render. Deus não exige que você seja forte o tempo todo. Ele quer que você seja verdadeiro diante dele. Quando a fé atravessa esse nível, algo muda profundamente. Você para de lutar para provar força e começa a confiar para permanecer firme. Os desafios continuam existindo, mas o peso é diferente. Deus está preparando sua fé para algo maior, ensinando que aquilo que virá não será sustentado por emoção, mas por dependência contínua da presença dele. Um sinal decisivo de que Deus está preparando sua fé para algo maior é a transição da fé que sente para a fé que permanece. Em fases iniciais, a fé costuma ser muito ligada às emoções. Você sente alegria, sente entusiasmo, sente segurança, mas quando Deus começa a preparar algo maior, Ele ensina que a fé não pode depender do que se sente, e sim do que se crê. Essa transição é silenciosa e profunda. Nesse ponto, você percebe que as emoções variam, mas a decisão de confiar permanece. Você não sente sempre vontade, não sente sempre ânimo, não sente sempre clareza, mas continua firme. Isso não é frieza espiritual, é estabilidade. Deus está construindo uma fé que não desmorona quando as emoções oscilam. Uma fé que permanece quando o cenário muda. Uma fé que não precisa ser constantemente estimulada para continuar viva. Essa mudança incomoda porque quebra a ideia de que fé verdadeira é aquela que sempre vem acompanhada de emoção intensa. Deus mostra que emoção é consequência, não fundamento. A fé que permanece é aquela que se mantém mesmo quando não há sensação alguma confirmando o caminho. É nesse estágio que muitos pensam que algo está errado, quando na verdade algo está sendo consolidado. A fé que permanece aprende a obedecer sem entusiasmo momentâneo, a confiar sem garantias visíveis e a caminhar sem depender de confirmações constantes. Isso gera maturidade espiritual. Deus prepara você para responsabilidades maiores, onde não haverá espaço para instabilidade emocional. O que virá exigirá constância, não apenas intensidade. Quando essa transição acontece, a fé se torna mais silenciosa, mas muito mais forte. Você percebe que não precisa sentir tudo para continuar. Precisa apenas permanecer. E essa permanência é um dos maiores sinais de que Deus está preparando sua fé para algo maior do que você imagina agora. Quando Deus está preparando sua fé para algo maior, Ele costuma trabalhar em silêncio antes de qualquer expansão visível. Esse silêncio não é ausência de ação, é estratégia. Deus não anuncia tudo o que está prestes a fazer porque sabe que a fé precisa ser fortalecida antes de ser exposta. A expansão sem preparação gera instabilidade. Por isso, antes de ampliar o território, Deus aprofunda as raízes. Nesse período, você percebe que não há grandes novidades externas, mas há muito movimento interno. Convicções são ajustadas, motivações são revistas, intenções são purificadas. Deus está formando visão espiritual. Ele ensina a enxergar além do imediato, a pensar a longo prazo, a não depender de resultados rápidos para continuar fiel. O silêncio protege esse processo de interferências emocionais e expectativas precipitadas. Muitos se frustram porque esperavam sinais claros de crescimento quando Deus estava trabalhando de forma invisível. Mas expansão espiritual não começa no que aparece, começa no que sustenta. Deus trabalha a visão antes de resultados, para que, quando os resultados chegarem, eles não se tornem o centro da fé.
A fé precisa estar firme antes de ser colocada em evidência. Esse silêncio também ensina paciência madura, não a paciência que apenas espera, mas a paciência que confia. Deus está preparando você para lidar com mais sem perder o equilíbrio. Ele sabe que expansão traz desafios, responsabilidades e pressões que só podem ser enfrentadas com uma fé bem estruturada. Quando você entende que o silêncio antecede a expansão, o coração descansa. A ansiedade diminui. Você para de se comparar e começa a confiar no tempo de Deus. O que Ele está preparando não será sustentado por pressa, mas por uma fé sólida, construída no silêncio e fortalecida na confiança. Quando Deus está preparando sua fé para algo maior, Ele começa a trabalhar visão, não resultados imediatos. Esse é um sinal que passa despercebido, porque o coração humano costuma medir crescimento pelo que aparece, pelo que muda fora, pelo que pode ser contado. Deus, porém, prepara a fé, ajustando a forma como você enxerga, pensa e discerne antes de permitir qualquer mudança visível. Ele sabe que resultados sem visão produzem orgulho, ansiedade ou perda de propósito. Nesse estágio, Deus começa a ampliar sua percepção espiritual. Você passa a enxergar situações com mais profundidade, a entender que nem tudo precisa ser resolvido agora e que algumas respostas só fazem sentido com o tempo. A fé deixa de ser imediatista e se torna estratégica. Você aprende a perguntar menos quando e mais para quê. Isso não acontece por acaso. Deus está treinando sua fé para lidar com cenários mais complexos sem se perder emocionalmente. Trabalhar visão também significa mudar prioridades. O que antes parecia urgente começa a perder força. O que parecia pequeno começa a ganhar importância. Deus ajusta o foco para que você não seja guiado apenas por resultados rápidos, mas por princípios duradouros. A fé começa a se alinhar com o caráter de Deus, não apenas com o desejo de ver algo acontecer. Esse sinal é essencial, porque visão sustenta resultados, mas resultados não sustentam visão. Deus sabe que aquilo que está preparando exigirá discernimento, paciência e maturidade. Por isso, antes de mudar a realidade, Ele muda a forma como você a enxerga. Quando a visão é tratada, o coração se prepara para receber sem se perder. A sensação de atraso é um dos sinais mais mal interpretados quando Deus está preparando a fé para algo maior. Você olha ao redor e percebe que outras pessoas avançaram, conquistaram, receberam respostas, enquanto você continua no mesmo ponto. Isso gera inquietação, comparação e a impressão de que algo ficou para trás. Mas, espiritualmente, esse atraso muitas vezes é alinhamento. Deus não está retardando por descuido, está ajustando o tempo para proteger o propósito. Deus trabalha com precisão, não com pressa. Quando Ele percebe que o coração ainda precisa ser alinhado, Ele desacelera o processo externo para evitar danos futuros. O atraso impede decisões imaturas, livra de responsabilidades que ainda não seriam bem administradas e protege você de carregar algo maior antes de estar espiritualmente preparado. O tempo de Deus não corrige apenas o caminho, corrige o coração que vai caminhar. Nesse período, a fé é confrontada com uma pergunta silenciosa. Você confia em Deus apenas quando tudo avança no ritmo esperado ou confia mesmo quando parece parado? O atraso revela se a fé está apoiada em resultados ou em relacionamento. Deus usa esse tempo para ensinar que avançar no tempo errado pode custar mais do que esperar no tempo certo. A sensação de atraso também ensina humildade espiritual. Ela desmonta a necessidade de comparação e obriga o coração a olhar para dentro, não para o lado. Deus está alinhando motivações, purificando intenções e fortalecendo a base da fé. O que parece perda de tempo é, na verdade, ganho de estrutura.
Quando você entende que o atraso é alinhamento, a ansiedade diminui. A fé se torna mais tranquila. Você para de lutar contra o tempo e começa a confiar no cuidado de Deus. O que Ele está preparando não chegará atrasado nem cedo demais. Chegará no momento em que sua fé estiver pronta para sustentar sem se perder. Quando Deus está preparando sua fé para algo maior, Ele fortalece o interior antes de mudar a realidade ao redor. Esse é um sinal sutil, mas profundo. Você percebe que mesmo sem grandes mudanças externas, algo dentro de você está ficando mais firme. Reações antes impulsivas começam a ser mais ponderadas. Medos que dominavam a mente já não têm o mesmo poder. A fé começa a se estabilizar por dentro, mesmo que o cenário fora permaneça igual. Deus faz isso porque mudanças externas, sem estrutura interna, geram desequilíbrio. Ele não entrega algo maior a um coração que ainda oscila demais. Por isso, antes de alterar circunstâncias, Ele trabalha caráter, resistência espiritual e maturidade emocional. O fortalecimento interior prepara você para lidar com o que virá sem se perder, sem se orgulhar e sem se desviar do propósito. Nesse processo, Deus também ensina a fé a não depender de validação externa. Você passa a não precisar que tudo esteja dando certo para continuar confiante. A segurança deixa de vir das circunstâncias e passa a vir da convicção. Isso é um sinal claro de crescimento espiritual. A fé amadurecida não reage de forma exagerada às mudanças do ambiente, porque está firmada em algo mais profundo. O fortalecimento interno também muda a forma como você enfrenta desafios. Eles continuam existindo, mas não dominam mais suas decisões. A fé aprende a responder com equilíbrio, não com desespero. Deus está treinando você para sustentar pressões maiores sem perder a paz. E isso só é possível quando o interior está mais forte do que o exterior é instável. Quando você percebe que está mais firme por dentro, mesmo sem grandes respostas fora, saiba que Deus está trabalhando exatamente onde precisa. Ele está preparando sua fé para algo maior, garantindo que quando a realidade mudar, você esteja pronto para viver esse novo tempo com maturidade, gratidão e equilíbrio. Um sinal marcante de que Deus está preparando sua fé para algo maior é quando o controle começa a sair das suas mãos. Situações que antes você administrava com facilidade passam a não responder mais aos seus esforços. Planejamentos deixam de funcionar como esperado. Estratégias bem pensadas parecem não produzir os mesmos resultados. Isso gera insegurança, porque o ser humano se sente confortável quando acredita que tem domínio sobre o processo. Deus permite essa perda de controle para ensinar algo essencial à fé. A fé que controla ainda não confia plenamente. Ela tenta antecipar, ajustar, garantir que tudo aconteça de forma previsível. Quando Deus prepara algo maior, Ele precisa libertar o coração dessa necessidade de controle, porque níveis maiores exigem dependência maior. O controle dá uma falsa sensação de segurança, mas não sustenta crescimento espiritual profundo. Por isso, Deus conduz a fé para um lugar onde confiar se torna mais importante do que dominar. Nesse estágio, o coração aprende a descansar mesmo sem ter todas as respostas. Aprende a tomar decisões baseadas em convicção e não em medo de perder o controle. Deus não remove o controle para confundir, remove para alinhar. Ele sabe que aquilo que está por vir não poderá ser sustentado por tentativas humanas de garantir resultados. Será sustentado por confiança diária e obediência contínua. Muitos resistem a esse sinal porque sentem que estão perdendo estabilidade, mas na verdade estão ganhando maturidade. A fé amadurecida não precisa controlar para se sentir segura. Ela confia no caráter de Deus mesmo quando o cenário é instável. Essa confiança gera paz, mesmo no meio da incerteza.
Quando o controle é solto, algo poderoso acontece. O coração se torna mais leve, a ansiedade diminui, a fé se torna mais fluida e menos rígida. Deus está preparando você para algo maior, ensinando que o verdadeiro sustento não vem do controle, mas da confiança constante nele. Quando Deus está preparando sua fé para algo maior, a obediência passa a ser mais importante do que a compreensão. Você percebe que Deus começa a pedir passos claros antes de dar explicações completas. Isso confronta a mente, porque o coração quer entender tudo antes de obedecer. Mas a fé madura aprende a obedecer mesmo quando não enxerga o quadro inteiro. Esse é um sinal de confiança profunda sendo construída. A obediência sem explicação não é fé cega, é fé alinhada. Deus não pede passos sem propósito. Ele pede passos no tempo certo. Quando você obedece sem compreender totalmente, Deus está treinando sua fé para responsabilidades maiores, onde nem tudo será explicado antecipadamente. O que virá exigirá decisões firmes baseadas em convicção, não em garantias visíveis. Nesse processo, Deus revela motivações. Ele mostra se a obediência estava condicionada a recompensas rápidas ou se nasce de relacionamento. A fé que só obedece quando entende ainda precisa crescer. A fé que obedece porque confia está pronta para avançar. Essa obediência gera estabilidade interior, porque não depende de cenários favoráveis para permanecer fiel. Muitos tentam negociar a obediência pedindo mais clareza. Mas Deus usa esse momento para ensinar que a clareza muitas vezes vem depois do passo dado. A fé amadurecida entende que obedecer não é perder autonomia, é caminhar em parceria com Deus. Quando a obediência se torna prioridade, a fé se fortalece de forma silenciosa e consistente, preparando o coração para sustentar o que Deus está prestes a confiar. Um sinal profundo de que Deus está preparando sua fé para algo maior é o fortalecimento silencioso do caráter espiritual. Não há aplausos, não há reconhecimento visível, não há sensação imediata de avanço. Mas por dentro, algo está sendo consolidado. Deus começa a trabalhar áreas que ninguém vê, atitudes que só aparecem quando não há público, decisões que são tomadas no secreto. Esse fortalecimento é essencial, porque caráter sustenta aquilo que talento, oportunidade ou posição não conseguem sustentar sozinhos. Deus não prepara apenas para receber, prepara para permanecer. Por isso, ele trabalha integridade antes de visibilidade, fidelidade antes de expansão e humildade antes de crescimento. O caráter espiritual é formado quando você escolhe fazer o certo, mesmo quando ninguém está observando, quando permanece fiel, mesmo sem recompensa aparente, e quando confia em Deus, mesmo sem validação externa. Esse processo acontece longe dos holofotes, mas define todo o futuro da fé. Nesse estágio, Deus também ensina limites. Ensina a dizer não ao que parece bom, mas não é saudável. Ensina a esperar mesmo quando há pressa. Ensina a manter o coração alinhado quando surgem tentações sutis. O caráter espiritual amadurece quando a fé aprende a discernir e não apenas reagir. Deus está formando uma base sólida para que aquilo que virá não corrompa, não desvie e não desestruture. Muitos desvalorizam esse tempo porque não veem resultados imediatos. Mas Deus sabe que o que destrói grandes chamados não é a falta de dons, é a fragilidade do caráter. Por isso, antes de confiar algo maior, Ele fortalece silenciosamente o interior. Esse fortalecimento traz paz, equilíbrio e estabilidade emocional. Você passa a não se mover por impulsos, mas por convicção. Quando o caráter espiritual é fortalecido, a fé se torna confiável. Confiável para Deus e para si mesmo.
Você percebe que está mais firme, mais consciente e menos vulnerável a oscilações. Esse é um dos sinais mais claros de preparação. Deus está cuidando do alicerce para que, quando algo maior chegar, você esteja pronto para sustentar com maturidade e fidelidade. O último sinal de que Deus está preparando sua fé para algo maior é perceber que ela já não é mais a mesma de antes. Você olha para trás e reconhece mudanças claras na forma de pensar, reagir e confiar. Coisas que antes abalavam profundamente agora são enfrentadas com mais equilíbrio. Situações que antes geravam desespero agora geram reflexão. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Foi construído no processo, nos ajustes silenciosos, nas renúncias internas e nas decisões conscientes. Essa percepção não vem com euforia, vem com clareza. Você entende que sua fé não depende mais tanto de confirmações externas. Ela se tornou mais firme, mais responsável e mais consciente do próprio chamado. Deus preparou você para algo maior, mudando primeiro quem você é, e não apenas o que você vive. Isso é proteção. Porque experiências maiores exigem uma fé que não se perde facilmente. Quando a fé amadurece, ela passa a reconhecer Deus mesmo quando Ele age de forma discreta. Você aprende a confiar sem ansiedade, a esperar sem desespero e a obedecer sem precisar de explicações completas. Esse é o sinal de que o processo cumpriu seu papel. A fé foi fortalecida para sustentar o que virá sem se desorganizar emocionalmente. Deus não prepara apenas para receber algo maior, prepara para permanecer fiel quando isso chegar. E quando você percebe que sua fé está mais estável, mais consciente e mais alinhada, mesmo sem grandes anúncios, saiba que esse é o resultado da preparação. Algo maior pode até não ter se manifestado ainda, mas sua fé já foi moldada para sustentá-lo quando o tempo chegar. Se você reconhece esses sinais na sua caminhada, não apresse o que Deus está fazendo. A preparação da fé sempre vem antes da manifestação, e o que hoje parece exigência, silêncio ou ajuste está formando uma base que não se romperá quando algo maior chegar. Confie no processo, permaneça fiel no secreto e descanse sabendo que Deus nunca prepara sem propósito, nem fortalece a fé sem ter algo maior para confiar a ela no tempo certo.